Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Isa Fernandes, finzinho de tarde da sexta-feira, para confirmar a notícia que, creio, agrada aos fãs, né, Isa? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Oi para todo mundo que tá assistindo a gente. Pois é, o pessoal sente falta, né? A Mariana Becker é um dos principais nomes da Fórmula 1 no Brasil, e quando ela não tá, faz falta, até porque é muito diferente quando você consegue trazer ali os insights, né? O feeling de quem tá presencialmente, de quem tá em loco, é muito diferente em relação a só fazer uma transmissão com os presentes em off-tube, na famosa cabine de transmissão. E é aquela coisa, né? A Mariana é muito popular, mas sempre tem um ou outro que pode não gostar. De qualquer maneira, a importância do repórter lá em loco, ela decorre da necessidade de fazer entrevista com o Gabriel Bortoleto e os demais pilotos do grid. Então, a gente sabe da influência que a Mari tem ali no paddock, no sentido de trazer para nós a informação, o feeling e o feedback dos pilotos depois das sessões, né? E amanhã a gente já tem a primeira sessão para valer, classificação para o GP de Singapura às 10 horas, horário de Brasília, você já sabe, cobertura completa no motorsport.com, nosso site, e claro, depois do quali, dada a bandeira quadriculada na tomada de tempos que define o grid de largada, a gente tem aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube o programa Q4, que destrincha aí o grid de largada. Então, além do like aqui no vídeo de hoje, da hypada, é importante você se inscrever e ativar as notificações. Agora, chegou-se aí a um acordo para que a Mariana Becker faça a cobertura do GP de Singapura. Vamos ver como fica o restante da temporada, né? Pelo que a gente apurou, também está tudo encaminhado para que a cobertura transcorra de maneira normal, ou seja, com a reportagem em loco. Mas a gente sabe que esse fim de passagem da Fórmula 1 pela Band tem sido um pouco atabalhoado, né, Isa? Acaba sendo um fim até um pouco melancólico, né? De uma parceria que começou com muito entusiasmo. A maioria dos fãs ficaram bastante felizes com a chegada da Fórmula 1 na Band, mas termina de um jeito aí, de certa forma, com algumas pessoas até pensando que se continuasse na Band, qual seria o rumo, como ficaria. Mas o bom é que a situação foi resolvida e que foi apenas ali uma intercorrência no meio do caminho, né? Que a cobertura da forma como eles fazem, como eles têm feito ao longo dos anos, vai continuar da mesma forma. E ela vai poder trazer, né, tudo o que acontece lá em tempo real, tudo o que acontece ao vivo lá de Singapura, até porque é uma pista que é muito desafiadora, é a primeira vez do Bortoleto andando lá, então faz falta ter uma repórter brasileira, ter a cobertura, né, de forma mais pesada e de forma mais parruda para poder entender como é que tá sendo o fim de semana dele por lá. É isso, e assim, eventualmente se puder acontecer algum atraso da equipe de cinegrafista, né, do Jandy, Companhia Limitada, a Fórmula 1 ali tem no seu TV Compound alguns equipamentos que podem ser emprestados, profissionais e coisas afins. Então, tá garantida a cobertura aí do sábado do GP de Singapura de Fórmula 1, domingo, então nem se fala. Uma corrida também muito importante no atual momento do campeonato, tendo em vista a briga pelo título, né, Isa? A gente viu um Max Verstappen competitivo nos TLs 1 e 2, ele foi o terceiro colocado e agora a gente fica na expectativa com relação ao que pode fazer frente aos pilotos da McLaren, além da expectativa com relação ao Gabriel Bortoleto. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos. Agora, a cobertura tem de ser detalhada, especialmente pela necessidade de atenção ao campeonato, uma vez que o Verstappen está nessa perseguição à dupla da McLaren. Vai ser interessante ver esse GP de Singapura, até pela diferença dele com relação às últimas duas etapas, né? Itália e Azerbaijão, exato. É verdade, o Verstappen chega como esse terceiro player para tentar, né, botar um pouco de pressão em cima do Norris e do próprio Piastri. A gente vem de 2 semanas de pausa, 2 semanas em que o Piastri não teve uma apresentação muito boa lá no Azerbaijão, então ele chega como alguém para poder colocar uma pitadinha aí de dificuldade para esse título da McLaren. Então é um fim de semana importante para o decorrer do campeonato, porque pode colocar o Verstappen de vez na briga. De vez assim, ele precisa ser muito perfeito no restante das corridas que faltam, mas coloca ele, dá um molho a mais se ele conseguir vencer. Se ele não vencer, a situação fica um pouco mais difícil para ele, mas a gente tem a disputa entre os dois pilotos da McLaren tomando cada vez mais forma nessa reta final. Bom, a gente fala da importância da cobertura neste momento nevrálgico do campeonato. Ontem, o Grupo Globo também confirmou a escala de repórteres para o retorno da Fórmula 1 à emissora carioca no ano que vem, né? E, inclusive, é uma escala baseada na presença da Fórmula 1 em diferentes continentes. Explica pra gente essa história, Isa. É verdade. Desde o começo eles já tinham dividido, né, a reportagem. Então, a gente tem o Marcelo Correge, a gente tem a Júlia Guimarães e o
Guilherme Pereira, na América do Norte. Exato, eles vão ser divididos então aí por região. Então a Júlia vai ficar principalmente com as corridas da Europa, o Guilherme Pereira fica com as corridas, né, da parte ali da América do Norte, e o Marcelo Correia vai fazer ali a Oceania e coisas do tipo, também podendo fazer com a Júlia, obviamente, as da Europa, mas são esses 3 aí os principais alocados para poder se revezarem ao longo das 24 corridas, que a gente sabe que é muita coisa para ser apenas um. Né, a própria Mariana Becker já falou várias vezes que fica pesado, um calendário grande, então você fazer sozinho as 24 corridas acaba sendo muito puxado, então até por isso também, e por ter já esses profissionais alocados em diversos lugares diferentes, a Globo vai utilizá-los então dessa maneira, dividindo a cobertura com seus repórteres, sendo esses 3, o Guilherme Pereira, a Júlia Guimarães e o Marcelo Correia. É isso, então arredondando, Marcelo Correia, Oceania, parte mais a leste da Ásia, a Júlia Guimarães na Europa, né? Boa parte do calendário da Fórmula 1 fica na Europa. E o Guilherme Pereira também vai ter um bom trabalho pela frente. Afinal, são 3 corridas nos Estados Unidos. GP do México, GP do Canadá. Imagino, talvez, a possibilidade dele vir para o GP do Brasil e fazer uma cobertura ali um pouco mais parruda, como a Isa bem definiu. Agora, a Globo confirmou essa escala de repórteres, 15 GPs em TV aberta, conforme a gente já tinha apurado aí há meses, né? Também confirmou um programa em TV aberta, mas ainda não oficializou a escala de narrador e comentarista. Será que vem novidade nesse sentido? Olha, Passarinho contou que parece que sim. A gente com certeza terá o Everaldo Marques na narração, mas esse segundo narrador aí, porque a gente sabe como terá narrações, serão corridas na Globo e no Sport TV simultaneamente, como eles fazem muitas vezes com o futebol, precisa desse segundo narrador para poder estar ali no Sport TV, que na prática é a casa, né, o lugar onde vai passar todas as corridas do calendário, incluindo as sprints, todas as sessões. E é bom reiterar, né, para quem porventura não tá por dentro, quando tiver corrida na Globo e no Sport TV, são equipes de transmissão diferentes, né? Exato. E o que também é curioso para saber como eles vão fazer isso em relação aos repórteres. Se eles vão utilizar o mesmo repórter, provavelmente sim, porque não devem mandar outro. Questão de custo, inclusive. Exato. Mas, enfim, então o narrador que fará, né, que fará as corridas na TV fechada no Sport TV, ainda é um mistério. A gente tem aí o nome do Luiz Roberto sendo bastante vinculado, até pela relação que ele tem ali com a Fórmula 1, mas ainda não parece tão certo assim. O Everaldo Marques está garantido, ele narra, mas então do Sport TV ainda não tem muito essa conclusão fechada. Pode ser que venha algum nome que surpreenda, né? Então vamos esperar essa conclusão. O Burt e o Rafael Lopes aparecem, obviamente, como os comentaristas, mas vamos ver se eles vão colocar até mais. Não sei se eles vão ficar só com um para cada, né? Um direcionado para TV aberta e um direcionado para TV fechada, ou se eles vão fazer 2 narradores em cada transmissão. Então ainda tem algumas coisas a serem complementadas em relação a essa transmissão da Globo, mas eles já estão dando aí as primeiras cartadas, né, de como será. Além do programa, eles também divulgaram aí então uma cobertura muito ampla na TV aberta, na Globo aberta, com reportagens na Jornal Nacional, Fantástico. O ano que vem, inclusive, eu acho que, pelo que eles divulgaram, o primeiro programa, de fato, vai ser um Altas Horas totalmente voltado para o automobilismo, né? Então, com convidados totalmente voltados para isso. Então, a Globo dá uma repaginada no que era a sua transmissão, né? De antes de ir para a Band, para poder voltar e assumir a partir do ano que vem. É isso, minha gente. Informações quentinhas sobre a Fórmula 1 na TV brasileira, retorno da Mariana Becker, da equipe em loco da Band aí na cobertura do GP de Singapura e o futuro também, além da situação de campeonato. Você está com a gente, já sabe, cobertura completa do GP de Singapura aqui no motorsport.com. Inclusive no nosso YouTube, sempre pós-sessão, ali depois do quali e depois da corrida, a gente tem aqui os programas que debatem as partes mais decisivas do fim de semana. Então se inscreva, ative as notificações e, claro, deixe o seu like e a sua hypada, além de acompanhar a gente nas redes sociais, baixar o nosso app, ouvir a gente nos agregadores de áudio e, claro, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal no WhatsApp, melhor dizendo. O link para fazer parte está aqui na descrição também. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.